Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um debate que eu acho bem interessante aqui, mas antes eu queria contar uma história que aconteceu comigo em 2018. No final de agosto, é aniversário do meu irmão, a gente tava fazendo uma festa lá em casa, pro aniversário dele e tal, tava cheio de parente, e 2018, agosto, ali final de agosto, a gente já tava no debate eleitoral, né? E aí, eu tava sentado conversando com meu pai, com o primo do meu pai, uma pessoa que eu até gosto bastante dela e sempre gostei muito dela, e de repente ele pegou e trouxe a discussão da eleição, né? Ele chegou e falou assim: Ah, Fred, e aí essa questão da eleição? O que, que você tá achando? Quem que você acha que vai ganhar? Quem que você vai apoiar e tal. Aí eu comecei a conversar, eu expliquei a situação que eu achava do Lula, que ele estava preso na época, é bom lembrar, né? Expliquei que eu ia votar no Ciro. Aí esse cara chegou para mim e falou assim que não, que o Ciro era corrupto, que o Ciro era o sardinha da lista do Odebrecht. Eu olhei para aquilo, eu já sabia, eu já tinha visto aquilo antes, e aí eu falei, não, não é não, cara. O sardinha, na verdade, é outra pessoa. Deixa eu te mostrar aqui. Peguei meu celular, entrei no Globo, numa reportagem do Globo, mostrando que, na verdade, o sardinha da lista do Odebrecht era o Eliseu Padilha, que era ministro do Temer, e mostrei pra ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui na lista, aqui, sardinha, Eliseu Padilha. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, mas eu não acredito na Globo, a Globo é comunista. Aí eu olhei para aquilo, eu fiquei assustado, assim, eu fiquei chocado, não entendi nada, eu fiquei pensando onde que ele tirou isso e aí eu comecei a me assustar com esse discurso, sabe? Aí eu mostrei uma outra da Veja, ele também tinha falado que a Veja era de esquerda e tal, e aí eu achei curioso, assim, eu pensei, pô, de onde que as pessoas estão tirando isso? E aí nesse dia eu fiquei chocado. E olha só como que funciona também uma notícia falsa, a pessoa ela escolhe aceitar aquilo. A reportagem do Globo que eu mostrei, ela não estava desmentindo a fala de que o Ciro era o Sardinha. Ela estava informando que o Sardinha era o Eliseu Padilha, mas mesmo assim essa pessoa não quis acreditar porque achava que a Globo era comunista e tudo mais. E já estava com esse discurso de perseguição em relação ao Bolsonaro, e depois eu vi que era uma pessoa que estava apoiando o Bolsonaro e tudo mais. Eu achava que era algo pequeno, que era algo localizado, mas eu estava redondamente enganado. Existe uma ala dentro do bolsonarismo que acaba se influenciando por alguns charlatões que seguiam por essa ideia de que tudo é culpa da esquerda, de que tudo é esquerda e tudo mais. Na semana passada, teve gente comentando no meu vídeo sobre o Luciano Huck falando que ele era comunista. Existe uma conspiração, sim, o termo é conspiração, que afirma que o mundo é dominado por globalistas, comunistas e tudo mais. E aí existe uma grande articulação dos bancos, do sistema financeiro, para soterrar a soberania dos países, e que são todos comunistas. E aí, assim, até a parte dos são todos comunistas até pode fazer algum sentido, mas isso é uma outra conversa. Só que tem um porém aí nessa conversa toda. Segundo essa parte da direita brasileira, a Globo é comunista, só que na hora de debater a agenda econômica, essa galera concorda com a Globo. Aí olha que interessante. A Globo ela tem uma agenda que é ruim para o Brasil, uma agenda que alguns chamam de comunista, de socialista, de esquerda. Mas na hora de debater economia, a agenda da Globo é correta. Eles concordam com a Globo, eles não têm mais essa discussão. Então vocês não percebem como que isso é curioso? E aí é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Na semana passada, o Jornal Nacional exibiu algumas notícias sobre a situação da revisão da meta fiscal em 2025 e 2026 em um tom totalmente fora do normal, num terrorismo absurdo, uma série de erros e uma agenda econômica descarada. Só que é o que eu falei. Os patriotas que defendem que a Globo é comunista, nessa hora eles concordam com a Globo. Não é curioso isso? A Globo, ela sempre teve uma agenda política, uma agenda econômica, e isso é muito perceptível e as pessoas reparam isso, e agora até mais em tempos de redes sociais e tudo mais. E o mais curioso é que menos de 10 anos atrás era a esquerda que ia para cima da Globo. Por quê? Porque a Globo sempre teve uma preferência bem clara em relação ao PSDB na época que o PSDB se enfrentava com o PT, e eles foram um braço midiático da Lava Jato. Na época da Lava Jato, todo santo dia a Globo fazia aquelas reportagens enormes, com aquela espetacularização da política, com aquele duto de dinheiro saindo atrás de corrupção, e fazia aquela novelização toda da prisão que tinha saído, da delação que tinha saído e tudo mais. A Globo foi a favor do impeachment da Dilma, ela foi a favor de todas as medidas e reformas que o governo Temer implementou e, de certa forma, ela tinha uma boa relação com o Paulo Guedes, fazendo essa diferenciação entre uma ala técnica e uma ala ideológica do governo Bolsonaro para tentar blindar a agenda econômica dessa galera mais amalucada e tudo mais. Inclusive, a Globo faz isso até hoje, apoiando a agenda do Haddad, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E assim,
10 anos atrás, era a direita que estava do lado da Globo, era a esquerda que estava contra. A esquerda, inclusive, invadia a transmissão ao vivo da Globo para denunciar a Globo, chamava a Globo de Globo golpista, também de Globo lixo e tudo mais. Isso mudou, só que existe uma mudança aí que está acontecendo dentro de um núcleo da elite brasileira que a Globo está incorporando essa mudança. Existe um processo de cooptação de minorias e de movimentos contra a opressão e uma agenda para promover uma certa visão identitária na Globo. Então você vai ver um debate muito amplo sobre o racismo, sobre homofobia, sobre machismo e tudo mais dentro dessa perspectiva aí identitária, que não toca em nenhum aspecto de classe, em nenhum aspecto de questão do trabalho e tudo mais, só toca no aspecto meio superficial, apela para esse discurso de representatividade vazia, como uma forma de passar uma mensagem de que estão combatendo a discriminação e tudo mais. E aí, é um elemento que faz com que as pessoas enxerguem a Globo como comunista, porque a Globo vai falar contra o racismo, vai fazer um discurso supostamente progressista, e isso, para certas pessoas, é sinal de esquerdismo, de socialismo, de comunismo e tudo mais. Eu já fiz um vídeo aqui sobre essa questão do identitarismo, então, para quem não viu, eu vou deixar aqui, vou deixar o card, e aí vocês vão entender como que é fácil para a Globo cooptar essas pessoas, especialmente as que têm um viés, uma perspectiva mais identitarista em relação à luta das minorias e tudo mais. Só que a agenda central da Globo não é essa agenda. A que realmente vai mexer com as estruturas do país é a agenda econômica. E aí a agenda da Globo é profundamente conservadora e irracional. Só que essa agenda é apoiada pela galera que fala que a Globo é comunista. E aí a gente fica naquela situação. O lulista agora vira aliado da Globo porque ela claramente foi contra o Bolsonaro e o bolsonarista fica chamando a Globo de comunista, de câncer, mas na hora de falar da agenda econômica ele tá com a Globo. Na semana passada, a Globo entrou em campo para reforçar essa agenda e para lutar contra a possibilidade do governo mudar a meta fiscal para os próximos anos. É bom lembrar, o governo aprovou um teto de gastos no ano passado que limita o gasto público e aprovou também uma meta de déficit zero para 2024 e uma meta de superávit para 2025 e para 2026. Já vendo as dificuldades de cumprir essa meta, o governo está estudando uma revisão dessas metas, especialmente a partir do ano que vem, e aí entra a Globo com a sua agenda. A Globo tem um ponto que é perceptível, né, quando eles fazem propaganda para uma agenda. Na semana passada mesmo a gente viu uma boa parte das universidades entrando em greve por conta da proposta de reajuste zero do governo federal. E imediatamente o G1 vai lá e publica uma reportagem mostrando como que as greves vão gerar dificuldade, como que vão afetar a formação dos alunos e tudo mais. Isso é claramente uma propaganda contra a greve. E aí é aquilo que eu já comentei, né? A Frente Ampla, Globo e PT funcionando de forma bem azeitada, inclusive, tá? Eles não estão preocupados com a formação do aluno, eles estão trabalhando a favor da proposta do governo de não ter reajuste em 2024. E vendem isso numa embalagem de utilidade pública. E isso, evidentemente, ficou expresso na propaganda que eles fizeram em defesa da manutenção da agenda de austeridade que o governo abraçou. O recado deles foi claro: nós não vamos aceitar nenhuma flexibilização nessa agenda. A Globo defende religiosamente a agenda da austeridade e a área econômica do governo também, tá, gente? E para isso ela faz uma pressão constante em relação a forçar o governo a cortar. E aí é só observar os economistas que eles chamaram para defender isso. São todos defensores do mesmo ponto de vista. Isso em um debate que é muito mais amplo do que a Globo tentou mostrar ali. A Globo escolheu a dedo quem ela ia chamar para comentar nessa notícia e é a turma que vai alimentar essa agenda econômica e política que ela defende. E aqui cabe a gente refletir e fazer uma reflexão teórica até um pouco mais profunda. Um dos principais filósofos da ciência do século XX foi o Thomas Kuhn, um físico dos Estados Unidos, e ele cunhou um termo muito importante para a filosofia da ciência ali no século XX, que é o termo paradigma. Ele desenvolve esse termo dentro da filosofia da ciência, e aí ele vai falar o seguinte: as disciplinas científicas elas são guiadas por certos paradigmas. E aí o que são os paradigmas? São certas teorias, certas visões de mundo que vão orientar a prática científica e que vão orientar esse trabalho do cientista nessa pesquisa. E aí vai falar sobre a natureza do objeto, sobre o que vai ser pesquisado e tudo mais. Então, nesse caso, existiriam ciências que são pré-paradigmáticas, que ainda não têm um paradigma estabelecido, um paradigma dominante que vai guiar a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica nessa área. Existem as ciências que têm vários paradigmas em disputa,
e existem as ciências com paradigmas estabelecidos. Existe um debate teórico bem mais profundo sobre essa questão dos paradigmas, sobre essas limitações, que eu não vou fazer aqui, eu vou fazer em outra hora, tocando só nesse ponto para a gente fazer um debate mais aprofundado. Como exemplo dessas disciplinas que se pretendem científicas, mas que têm ali paradigmas em disputa, a gente tem um grande exemplo da psicologia e o outro da própria economia. Por isso que a gente tem, e a gente vê falar várias vezes de escolas econômicas. Cada escola responde a uma pergunta sobre a natureza dos fenômenos, sobre como pesquisar esses fenômenos, sobre o que é mais importante, sobre como que a gente verifica na realidade certas coisas e tudo mais. Os paradigmas, segundo o Thomas Kuhn, eles trabalham, e aí uma indicação para quem tiver curiosidade já para dar uma olhada, é a Estrutura das Revoluções Científicas, que é a principal obra do Thomas Kuhn. Ele vai fazer essa análise, é uma obra muito interessante. E ele vai comentar que os paradigmas eles têm um processo, que é um processo que eles respondem a perguntas num determinado momento e aí eles se estabelecem e eles ganham certa confiança. E esses paradigmas têm um momento que eles param de responder a certas perguntas, gerando crises. E aí é que entra essa questão. Dentro da obra do Thomas Kuhn, uma coisa muito interessante que ele trabalha é que os paradigmas eles funcionam meio que quase que uma religião, porque as pessoas são criadas dentro de certas noções teóricas que elas se acostumam a achar que é daquele jeito e elas não percebem que muitas vezes não é. E dentro da economia isso é muito importante porque você está lidando com coisas que envolvem outros setores da sociedade, que envolvem setores que ganham muito dinheiro e setores que são capazes de financiar e de pautar o debate público, mesmo que certas ideias não estejam tão certas como imaginam. E é isso que está acontecendo aqui. A Globo está defendendo um certo paradigma, uma certa visão de mundo que está sendo questionada, que está sendo criticada no mundo já há muito tempo. E aí o que acontece nesse caso? O debate atual na política fiscal, que é esse debate que a Globo está tentando fazer, envolve basicamente aí 3 correntes. Tem a primeira corrente que defende que o déficit em si não é o problema. Essa corrente ela vai defender que os gastos públicos têm que ser reorganizados para você direcionar o gasto para setores que vão alavancar o crescimento econômico e isso vai reduzir a proporção da dívida no PIB e vai ficar tudo tranquilo. O segundo ponto, a segunda corrente que defende, eles defendem que o ajuste tem que ser feito no médio prazo. Eles defendem que você pode redirecionar o gasto público dentro de um déficit num período do curto prazo. Isso vai aumentar a arrecadação e aí você tem políticas de aumento de arrecadação e de equilíbrio fiscal no médio prazo, que não teria também problema. E existe uma terceira vertente que é a que o ajuste tem que ser feito no curto prazo de uma forma muito intensa. Inclusive, essa terceira posição é a posição da Globo, é a posição do governo Lula e da área econômica do governo Lula e a do Milei, tá, gente? É a turma que defende o ajuste de curto prazo. É só ver que o governo Lula e que o Milei estão com a política de bancar um déficit zero. Os dois estão defendendo o déficit zero, tá, gente? Então, nesse aspecto, os dois estão do mesmo lado. E aí, o que a Globo faz? A Globo pega os defensores dessa última vertente e só dá espaço para eles, como se o discurso deles fosse o único. Na verdade, o discurso deles, numa escala mais ampla, mais global, é o que mais tem perdido espaço no debate. Só que é aquilo que o Milor Fernandes já falava. Quando uma ideologia fica bem velhinha, ela vem morar no Brasil. E aí tem uma outra coisa que é ainda pior. A Globo reproduz o erro de comparar as finanças de um Estado soberano com as de uma família. E isso é um erro grosseiro. Tem um momento até que um dos economistas que a Globo consulta lá, aquela entrevista, ele vai falar, ele compara o gasto do governo com um cartão de crédito. E aí que ele fala que você tem que guardar o cartão na gaveta e rasgar a senha e não usar. Como se o gasto do governo fosse a mesma coisa que você usando o teu cartão de crédito aí na tua casa. Bom, e por que essa comparação é errada? E aqui tem uma série de questões que eu vou listar. Primeiro, o governo delimita quanto que ele vai receber de arrecadação. Você não delimita quanto que você vai receber de salário. Se você quiser equilibrar suas contas, você vai ter que cortar seus gastos. E você não vai poder chegar para o teu patrão ou para o teu empregador e falar assim, olha, eu vou receber mais a partir do mês que vem. O governo pode definir medidas de arrecadação para aumentar a arrecadação e receber mais. Segundo, o gasto que você tem na tua família não afeta a sua renda, mas o gasto do governo afeta a sua arrecadação. O governo ele pode direcionar seus gastos para setores que vão alavancar o desenvolvimento econômico e vão aumentar a arrecadação. E o terceiro ponto é que você não delimita a taxa de juros que você vai pagar quando se endivida. O governo sim. A taxa básica de juros ela baliza o endividamento do governo e ela é definida por ele. Então você não faz isso em casa. E por fim, o governo quando ele gasta, ele cria dinheiro.
Você, quando está gastando seu salário, você não cria dinheiro. Então, toda vez que o governo gasta, ele está criando dinheiro novo. E aí, sobre esse último ponto, a questão aqui é a seguinte: eu não estou falando que o governo tem que criar dinheiro novo, que o governo pode criar dinheiro novo. Eu estou descrevendo o fato de que ele cria dinheiro novo. Daí, o que ele vai fazer com isso ou não é uma discussão da política econômica e é uma outra discussão. Eu estou fazendo uma descrição, não estou fazendo uma prescrição. E ainda tem outro detalhe. Esses argumentos que eu levantei aqui agora, eles foram tirados de uma análise que o G1 publicou em 2020, que eles pegaram, fizeram uma parceria com a BBC e publicaram uma análise da BBC. Então, assim, olha como que é curioso. Em 2020, a Globo reproduz uma análise falando que não se deve comparar as finanças domésticas com a de um governo. Mas em 2024, ela mesma faz essa comparação. Então, assim, eu acho que deu para perceber como que esse raciocínio de comparar as finanças domésticas com as de um governo não faz sentido. E por que isso é feito? É simples. Se você pressiona o governo sempre a ter um gasto insuficiente com a educação, com saúde, com a previdência, as pessoas vão buscar esses serviços na iniciativa privada. Então tem alguém ganhando do outro lado. Por isso que na maioria esmagadora das vezes, quando a Globo vai puxar alguém para comentar a política econômica, é alguém ligado a essas ideias ou alguém ligado ao mercado financeiro que vai ganhar muito dinheiro com essas omissões do governo. E aí é o seguinte: você levaria a sério o diretor de uma grande empresa privada de segurança comentando sobre segurança pública na televisão? Especialmente defendendo redução do gasto público em segurança? Então, por que você leva a sério quando é um economista do setor financeiro fazendo a mesma coisa? E aí, gente, antes de terminar, eu deixo duas perguntas. A primeira é pro cara que defende que a Globo é um lixo, que ela é um câncer pro Brasil. Eu só queria te perguntar o seguinte: essa sua crença, ela é válida na hora que chega no debate econômico? Nessa hora a Globo deixa de ser lixo, você passa a defender a agenda da Globo, ou ela sempre foi um lixo? É uma discussão. E a segunda pergunta eu faço pro militante mais fanático do petismo, né? Como que você vê essa aliança da Globo com o governo? Especialmente com a área econômica, tá, gente? Ou vocês acham que é só coincidência que o primeiro economista da reportagem da Globo, do Jornal Nacional, fazendo campanha para manter a meta fiscal e propaganda esse terrorismo econômico, tenha sido justamente o Marcos Lisboa, que é o patrão do Haddad no INSPER e que foi secretário de Fazenda do próprio Haddad quando ele foi prefeito de São Paulo. Vocês acham que isso é só coincidência? E aí é isso, eu vou deixar essas questões, vou deixar vocês refletirem. Fico por aqui por hoje. Quem gostou do vídeo, compartilha, deixa o joinha, ativa as notificações se vocês gostaram do canal, se inscreve no canal para a gente continuar alcançando mais gente, para esse vídeo alcançar mais gente. Se você está acompanhando o nosso canal e quer ajudar de alguma forma, eu sugiro que se torne membro do canal para ajudar a ir melhorando a qualidade dos vídeos e para ir permitindo também que eu consiga postar com mais frequência e tudo mais. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Um grande abraço para todo mundo e até mais.